preciosa graça de Jesus perdi. E aconteceu que, estando ele, Jesus, a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Acabei de ler em São Lucas, capítulo 11, versículo 1. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nessa transmissão acerca da oração. A primeira coisa que eu desejaria lhe dizer sobre este assunto é: seja você mesmo quando ora. Geralmente, as pessoas, eu tenho visto isso, eles observam outros orarem, como outras pessoas oram, e procuram imitar. E se elas admiram essas pessoas, muito mais ainda. Se tornam imitadores, até de gestos, a forma de falar, etc. Mas eu aconselharia que você não fizesse isso. Por quê? Essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. Você é único neste planeta. Você é ímpar. Você é singular. Você é uma pessoa como não há outra em toda a face da terra. Nunca houve e nunca haverá. Deus te fez assim, Deus me fez assim, com um propósito. Qual propósito? É que ele deseja desfrutar você dentro dessa singularidade que ele te deu. Deus deseja te desfrutar do jeito e da forma como você é. Se você imitar outro, você não estará sendo você mesmo. Você estará fugindo dessa singularidade e você estará tirando de Deus, subtraindo de Deus o prazer dele desfrutar de você do jeito que ele te fez, do jeito que ele te criou. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. Aproxime de Deus do seu jeito, da sua maneira. Logicamente que você vai aproximar tomando como base a Bíblia Sagrada, as promessas de Deus, a obra consumada de Cristo, tudo isso, mas eu me refiro a que você deve manter as suas características pessoais, as características próprias com as quais Deus te fez. Ele te fez desse jeito para te desfrutar desse jeito. Então, se ele quisesse todo mundo do mesmo jeito, ele teria usado apenas um único molde para toda a humanidade, coisa que ele não fez. Ele fez cada pessoa e quebrou aquele molde, e com isso ele estava dizendo que não há duas pessoas iguais nesta terra. Repito, isso para que ele possa ter o prazer de desfrutar de cada um dos seres humanos dentro da singularidade que Deus lhes deu. A oração é uma coisa muito profunda. Muitos não entendem o porquê ela existe, o porquê da existência da oração. Eles dizem: se Deus é onisciente e sabe tudo, por que eu tenho que pedir coisas para ele? Se Deus sabe o que eu preciso, o que o mundo precisa, a humanidade precisa, eu não vejo um propósito para a existência da oração. As pessoas dizem: se Deus sabe o que eu preciso, ele teria que me dar isso sem necessidade de eu pedir-lhe tal coisa. E há muitas perguntas relacionadas à oração e muitas pessoas têm uma grande confusão em relação a ela. A primeira coisa que você deve entender, ou a segunda, melhor, né? Depois desta da singularidade, é que a oração, ela é um meio
que Deus criou para si mesmo, com a intenção de alcançar coisas aqui na terra. Por que digo isso? Muito simples. Porque os céus dos céus, disse o salmista, pertencem ao Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. E desde o momento em que ele deu a terra como posse para o ser humano, ele não faz coisa alguma aqui na terra sem passar pelo homem ou sem fazer uso da instrumentalidade humana. Isso é tão assim, que quando ele veio efetuar a redenção do homem, teve que se fazer homem para poder, então, chegar ao mundo, alcançar a humanidade através de um homem, ele mesmo. Então, entenda isto. Deus quer fazer a sua vontade aqui na terra. Mas ele, embora ele pudesse fazer isso, ele se sujeitou a uma lei, ele se sujeitou a uma forma de fazer as coisas, se sujeitou à sua própria palavra. E ele não faz coisa alguma sem a instrumentalidade humana aqui na terra. Ele quis dessa maneira. Ele respeita essa forma de fazer as coisas e eu creio que nós devemos de aceitar, já que Deus quis dessa forma. Então, Deus quer realizar coisas aqui na terra. Ele precisa de um homem como porta de entrada, como instrumento para fazer essas coisas aqui na terra. Entenda, então, que a oração, ela não começa na terra, nem no coração do homem. Estamos falando aqui da oração em seu nível bem profundo. A oração na sua maior profundidade. A oração, Deus a criou para si mesmo, para que ele pudesse, por meio da instrumentalidade humana que vive aqui na terra, alcançar coisas aqui na terra, objetivos aqui na terra, fazer a sua vontade aqui na terra. Então, a oração começa no coração de Deus por causa disso, porque é algo que ele criou para si mesmo. Então, ela começa no coração de Deus e no céu. A oração verdadeira não começa na terra, nem no coração do homem. Começa no coração de Deus, Deus tendo um desejo, Deus tendo uma vontade, e então a segunda coisa que ele faz é enviar esse desejo para a terra. E ele envia o seu desejo, a sua vontade para a terra e a reproduz no coração do seu povo. Aqui está na terra a instrumentalidade humana. Aqui embaixo na terra está o homem. Esperando o quê? Esperando a revelação da vontade de Deus. Então Deus tem um desejo, Deus tem uma vontade e ele envia essa vontade à terra, procura um coração humano e reproduz a sua vontade no coração de um homem e de uma mulher aqui na terra, que são os intercessores, que são homens e mulheres de oração. Então o homem aqui na terra começa a sentir desejos e vontades, e eu tenho certeza que isto já aconteceu com você. Você começa a sentir desejos por algo, e muitas vezes você pensa que aquilo é um desejo seu. Você deseja, por exemplo, a salvação de um familiar, de uma certa pessoa, a cura de alguém, enfim, muitos são os desejos. E você, às vezes, pensa que aquilo brotou de seu próprio coração, é algo da sua própria vontade, seu próprio desejo, quando aquilo é a reprodução da vontade de Deus e do desejo de Deus em seu coração. Então, a terceira coisa é que o homem, que agora tem o desejo divino reproduzido em seu coração humano, ele retorna a Deus a sua própria vontade. Ou seja, a vontade e o desejo que Deus colocou no coração do homem, o homem retorna para Deus. Isso é oração.
é retornar a Deus a sua própria vontade. E porquanto o homem, nessa forma mais profunda em que tratamos a oração, porquanto o homem está orando e pedindo pela vontade de Deus, por um desejo celestial que veio para a terra, o homem está devolvendo ao céu o desejo que veio do céu, devolvendo a Deus a própria vontade de Deus, vestida de petições, rogos e orações. Essa oração, ela é respondida. Por isso diz a Bíblia, se pedimos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, temos aquilo que lhe pedimos. Então, recapitulando, são 4 os passos. A oração começa no céu e não na terra, no coração de Deus e não no coração do homem. Deus tem um desejo, uma vontade, essa é a primeira coisa, o ponto de partida é Deus, se origina em Deus, a fonte é Deus, a origem é Deus, logo ele envia esse desejo ou vontade para a terra, para encontrar um coração de intercessor aqui na terra. Um coração que irá devolver-lhe essa vontade e desejo. Por quê? Porque ele não faz coisa alguma aqui na terra sem a instrumentalidade humana. Então, a segunda coisa, o homem aqui na terra recebe, por revelação, a vontade e o desejo do céu em seu coração. Terceiro, ele devolve ao céu, devolve a Deus a sua própria vontade e desejo. E quarto, Deus responde à oração feita de acordo com a vontade divina. Quando nós falamos isso, nós estamos falando da oração em um grau, vamos dizer, profundo, puro e elevadíssimo. As pessoas às vezes pegam a oração de uma forma tão rasa e superficial para conseguir empregos e para conseguir alguns desejos pessoais. E eu não digo que você não possa orar por coisas como essa, mas o propósito da existência da oração é bem mais profundo do que alcançar algumas coisas nossas, né? Inclusive, se você se tornar muito egoísta e muito você na oração, Tiago chegou a dizer que você pode chegar ao ponto de pedir e não receber, porque pede mal, para gastar em seus próprios deleites. Então, aqui nós já vemos outro extremo, que é quando o homem faz um mau uso da oração e não entende, e por isso faz um mau uso, o verdadeiro propósito da existência da oração. A oração pode parecer uma coisa simples, mas ela é extremamente poderosa. Pode parecer uma coisa pequena, mas ela é realmente poderosa. Gosto muito da expressão de Spurgeon sobre a oração. Ele diz de maneira muito poderosa, muito profunda, que a oração é o pequeno nervo que move os músculos da onipotência. Realmente, a oração é aquela ponte que permite ao homem caminhar com Deus e obter coisas para Deus aqui na terra. Deus gosta da oração e a igreja verdadeira também gosta da oração. O céu precisa da colaboração da terra. Veja como diz a Bíblia que o que ligardes na terra será ligado no céu, o que desligardes na terra será desligado no céu. Ou seja, o céu pode ter intenções, o céu pode ter propósitos, o céu pode ter objetivos, mas ele precisa que a terra coopere com esse ligar e desligar. Ele precisa que a terra esteja receptiva, aberta, e entenda que precisa colaborar com o céu para que o reino dos céus venha a se expandir aqui na terra. Não é muito difícil de entender isso. É uma parceria
que existe entre o céu e a terra, entre a terra e o céu. Há um exemplo que nos permite entender bem fácil esta questão da colaboração da terra. Uma certa vez, em Êxodo 17, a Bíblia nos diz que os amalequitas estavam em guerra contra Israel. Moisés instruiu Josué e o exército para irem para o vale para enfrentar Amaleque. Só que a Bíblia diz que Moisés foi para o cume de uma montanha, enquanto Josué e seu exército, o exército israelita, no vale, estava lutando e enfrentando Amaleque. Moisés estava no cume de uma montanha, junto com Arão e Hur. E o que acontece? A Bíblia diz que quando Moisés erguia seus braços, Israel prevalecia no vale, ou seja, vencia Amaleque. Mas a Bíblia também diz que quando Moisés baixava seus braços, os braços de Moisés desciam pelo cansaço, então Josué perdia a batalha no vale. Isto aqui é de uma profundidade extrema. O céu tinha decretado a vitória de Israel sobre Amaleque. O céu já tinha dito, já tinha decretado que Israel venceria Amaleque. Mas, quando aqui na terra Moisés baixava os braços, mesmo que o céu tivesse decretado a vitória de Israel contra Amaleque, Israel não prevalecia. Dependia de como a terra se comportava aqui embaixo, você está entendendo? Dependia de como a terra se comportava aqui embaixo para que esse decreto celestial de vitória se cumprisse, se manifestasse no vale com o povo de Deus. Da mesma forma, o céu tem decretado muitas coisas boas a teu respeito. O céu tem decretado tuas vitórias, o céu decretou que você venceria os amaleques que cruzam o teu caminho. Esse Amaleque pode ser uma infinidade de coisas, um universo de coisas, podem ser enfermidades, problemas financeiros, pode ser a pobreza, pode ser uma questão nos relacionamentos, pode ser uma questão relacionada aos teus filhos no mundo, enfim. Amaleque é esse inimigo que pode se apresentar com muitas faces, de muitas formas, que usa muitas máscaras. É o inimigo que vem para te derrotar e para te destruir, para roubar, matar e destruir. E o céu tem decretado a tua vitória. Mas, se as tuas mãos aqui embaixo, aqui na terra, não colaboram, se você não colabora com o céu por meio de oração, essa vitória nunca irá se concretizar. Essa vitória nunca irá se manifestar. Eu repito, quando Moisés baixava os braços aqui na terra, Israel perdia a batalha. O céu tinha decretado a vitória de Israel sobre Amaleque, mas Israel perdia a batalha quando a terra baixava os braços. Quando você não ora aqui na terra, quando você não jejua aqui na terra, quando você não colabora com o céu aqui na terra, embora o céu, por meio da cruz, do Calvário, tenha decretado a tua vitória, a vitória não vai acontecer. Não porque o céu não quer a tua vitória, não porque Deus está contra você, não porque Deus não quer a tua prosperidade, mas é porque você não está colaborando de uma maneira harmoniosa com o céu. Por quê? Porque esta terra foi dada aos filhos dos homens, diz a Bíblia. E o profeta diz, Deus não faz coisa alguma sem antes passar pela instrumentalidade humana. Ele não faz coisas aqui na terra sem antes passar pela instrumentalidade humana. Então é necessário que você entenda essa colaboração que necessita, essa ponte que é necessária. Por isso Deus nos deu coisas como oração, jejum e outros meios e outras armas espirituais
justamente para que possamos colaborar com o céu, para que Deus realize a sua vontade aqui na terra, como no céu, assim também na terra. Que você possa meditar sobre isto que acabamos de ensinar. Que você possa, neste momento, refletir sobre isso e praticar. Ir para o seu quarto de oração, tornar-se receptivo para ser um verdadeiro e efetivo colaborador do céu. Que a graça de Deus abra o teu entendimento em relação a esse assunto tão importante. Que a graça de Deus providencie Cristo como tua sabedoria para que você entenda melhor estas questões vitais, como esta, a da oração. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde, e queremos lembrar a você que toda quinta-feira, às 21 horas, nós estamos por este canal da Graça Suprema com transmissões ao vivo, trazendo assuntos de sumo interesse para o povo de Deus e para a vida espiritual. Você pode solicitar, através do número de celular que aparece na tela, áudios que serão enviados pelo WhatsApp diariamente, áudios pequenos, porém de um forte e maravilhoso conteúdo espiritual que eu tenho certeza irão te ajudar na tua caminhada cristã. São áudios feitos com oração, feitos com meditação, e eles estão causando um efeito maravilhoso no povo de Deus, ajudando a milhares de pessoas ao redor do mundo. Que o Senhor Jesus possa te abençoar e que, se você também deseja colaborar com esse trabalho, com esse ministério, entre em contato conosco por esse mesmo número de telefone e nós lhe daremos as instruções e lhe mostraremos como você pode colaborar, contribuir para que esse trabalho não pare. Deus te guarde, Deus te abençoe. Até a próxima quinta-feira, se Deus assim permitir. Amém.